Oi, para você que acompanha o nosso canal, o nosso podcast Nota 1000, nós estamos chegando com mais um episódio, complementando aí, trazendo mais assuntos, falando sobre o que a gente gosta, que é Enem, que a gente gosta, às vezes desgosta, enfim, falando sobre o Enem. E hoje eu recebo aqui no nosso podcast o professor Jairton Filho. Se você acompanhou o Nota 10, que eu espero que sim, você com certeza já conhece o rostinho dele das nossas aulas de História, que inclusive, professor, eram as minhas favoritas, porque eu sou de Humanas, então eram assim, as que eu mais gostava assim de parar para assistir mesmo. E hoje a gente tá aqui para não falar tanto da preparação, mas para comentar a prova de Ciências Humanas, né, que passou em primeiro dia de aplicação. Então, bem-vindo ao nosso podcast Nota 1000. Vamos falar sobre essa prova Enem 2024. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui novamente, certo? É um prazer estar aqui representando a história e também comentar sobre a prova do Enem, que é muito desafiadora na realidade de hoje. É uma pressão gigante para os nossos alunos. Eu falo isso porque eu era aluno até um dia desse, certo? Hoje eu já vivo como professor e estar passando por essa experiência pelo outro lado e acompanhar o dia a dia desses meninos se esforçando todos os dias, estudando e passando por essa pressão gigante, está sendo um desafio, mas um desafio que eu estou amando. Bateu a nostalgia para você? Demais, demais. Eu fui ver os meninos lá na UERN, e aí eu acompanhei eles, parecia uma gangue atrás de mim, sabe? A gente saía pela UERN, 30 meninas atrás de mim, eu me deixava, menino de sala em sala, os meninos começaram a chorar. Aí foi uma emoção, eu já queria enxugar as lágrimas, foi uma tensão, meu amigo, mas graças a Deus deu tudo certo. Eles venceram a primeira fase, gostaram muito da prova, e estamos aí, né? Vamos comentar sobre essa prova. Para você, né, que prepara esse conteúdo, né, desde o início do ano, para estar passando para os alunos, a gente sabe que a gente trabalha nessa perspectiva, né, de quando vai chegando no fim, né, dos últimos meses, em focar nos assuntos que mais caem. Como é que foi a análise da prova para você, né, enquanto professor de História? Certo. Vou falar primeiro da prova de Ciências Humanas em si, depois eu vou aprofundando sobre História. A prova de Ciências Humanas tem uma característica muito interpretativa e reflexiva. Essa eu considero que tenha tido mais do que os outros anos. De maneira geral, Geografia eu achei bem difícil, Filosofia também. E quanto à História, eu achei textos muito bonitos para serem explorados e muito reflexivos. Você pega, assim, algumas pessoas tiveram dificuldade de interpretar a questão de História e falar, professor, eu mal vi História. Mas, na realidade, a prova de Ciências Humanas foi muito histórica. A questão é que a história que a gente aborda no ensino médio é uma história um pouquinho diferente do que a que caiu. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui foi uma história muito mais social das minorias. Foi uma prova que fala sobre abolicionismo, fala sobre história da África no Brasil, que foi o nosso tema de Enem, certo? Inclusive, é tema muito bom. Fala sobre mulheres, a luta das mulheres. Então, assim, foi uma crítica muito boa dentro dos textos, fala sobre a nossa sociedade que está doente, tem um texto de Rita Lee que debate sobre isso, tá? Então, de maneira geral, a prova de Ciências Humanas eu achei bastante positiva. E indo para a História eu também achei muito positivo. Em relação ao que eu senti mais dificuldade, até por não ser professor dessas áreas, eu senti mais dificuldade em Filosofia e Geografia, até porque eu realizei essas questões após a prova, certo? Mas em relação à História, eu acredito que foi bem mais tranquilo. Você acha que foi mais sobre interpretar o conteúdo, o aprendizado, a partir do aprendizado, do que saber o conteúdo em si? Ai, não, eu sei esse conteúdo de História específico que vai cair. Eu sei que era Vargas, então vai cair uma coisa da era... Ou foi mais sobre refletir a partir de um aspecto da era Vargas, alguma coisa que estava sendo cobrada ali? Justamente esse segundo ponto, certo? História, na prova de Enem, entender o contexto. Você não vai querer decorar data. Decorar data é para historiador. Você tem que estar lá para decorar data, porque o historiador tem que saber, o professor Você sabe várias datas decoradas? Pior que a minha maior dificuldade como historiador é decorar essas datas, certo? Mas é um desafio que eu tenho que enfrentar. Foi a minha profissão e eu tenho que estar aqui, eu tenho que saber, certo? Tem que arcar com as consequências. Tenho que arcar com essas consequências, mas, meu Deus, já passei tanto vexame, tá? Mas vamos lá, para frente, depois eu conto essas histórias. Mas assim, a prova do Enem é contexto, você tem que entender o contexto que você está passando. Na questão, você tem que identificar esse contexto e, a partir disso, refletir na maneira como ele é abordado na nossa sociedade. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que a história não é a ciência do passado. A história é a ciência do homem no tempo.
seja no passado, no presente ou no futuro. E geralmente essas 3 temporalidades conversam entre si, certo? Então, nesse sentido, a prova é sobre isso, contextualização, entender o contexto que a questão está querendo passar e, a partir disso, refletir sobre a crítica que a questão está trazendo, certo? Então, foi bem mais sobre interpretar, assim. Você acha que o Enem vem cobrando mais isso do estudante, de que ele tem esse pensamento mais crítico? Com certeza, certo? Inclusive é uma vitória, porque 2010, 2011, você pode pegar os Enems passados, não tinha tanto essa característica, era uma coisa muito mais objetiva nesse sentido. Mas se você perceber, de 2020 para cá, o Enem tem obtido essa característica, principalmente nas provas de história. As de geografia não são mais técnicas, mas nas de história você tem que pegar esse contexto social, compreender esse período, compreender essas passagens e aí sim você consegue responder. Você acha que fica um embate muito forte entre o que é mais importante o estudante saber? Decorar, aprender um conteúdo ou desenvolver esse pensamento crítico? Eu acredito que esse desenvolvimento do pensamento crítico ele tem que ser feito no debate em sala de aula. Você tem que dar o assunto sim, porque o assunto vai cair. Inclusive, nos nossos aulões aqui, caíram 2 questões sobre os 2 alunos que a gente trabalhou aqui. Olha aí, nota 10 sempre entrega, minha gente. Primeira República caiu, certo? Que vai de 89 até 1930, a gente trabalhou. A gente trabalhou a passagem da Primeira República até a Era Vargas, que também caiu a Era Vargas, que foi falando do Estado Novo. Tem uma foto lá de Carmen Miranda, certo? A política da boa vizinhança. Então, assim, qual é o ofício do professor hoje? Eu acredito que o professor ele tem que se adaptar às diversas realidades. Se ele está numa sala de aula e a sala de aula aprende de uma determinada maneira, a gente tem que saber lidar. Claro, não deixando de ser professor. Ser professor lá, ensinar e trabalhar com esses alunos, certo? Mas assim, você tem que passar esse conteúdo fazendo com que esse conteúdo faça sentido para esses alunos, certo? Porque eu vou estudar a Segunda Guerra Mundial. Tem um contexto e tem implicação nos dias de hoje. Porque eu vou estudar imperialismo? Porque eu vou estudar África, certo? Não é só porque vai cair no Enem. É porque questões sobre a importância da influência africana aqui no Brasil são importantes. A criminalidade, o processo de criação das favelas, a desigualdade social, a pobreza, certo? Então, esses alunos têm que ter essa consciência. E o Enem está enxergando isso, certo? Ele enxerga isso nas questões e, assim, quem tem tempo para se preparar, que inclusive é outra crítica que eu gostaria de fazer, quem tem tempo para se preparar, consegue sim fazer uma boa prova, acertar mais de 30 questões. O problema é quando você não tem esse tempo, que infelizmente é a realidade de muitos alunos, certo? São alunos que vêm de escola pública, não conseguem estudar porque muitas vezes têm que trabalhar e aí quando você pega o Enem, eles não conseguem lidar com essa linguagem, porque não tem esse acesso. Você acha que falta a gente... Falando sobre esse assunto, você acha que falta a educação pública esse olhar mais direcionado para o Enem ou o contrário? Tipo, as escolas têm que se organizar um conteúdo e uma grade para preparar o aluno do ensino médio público para o Enem? Ou o Enem devia compreender que nem sempre o aluno de escola pública está sendo preparado para responder questões no nível que ele cobra? Eu acho que em um mundo perfeito, aí se a gente poderia pensar por esse sentido. Mas assim, eu acho que falta investimento no ensino público, certo? Essa é a realidade. Infelizmente, tem uma disparidade gigante. A prova do Enem de 2024 eu gostei muito, não vou mentir, gostei. Mas assim, foi boa para quem teve tempo de se preparar. Para quem não consegue, tem uma linguagem muito avançada. A linguagem aqui é de nível universitário, não é mais de ensino médio, certo? E infelizmente não é a realidade da escola pública hoje. Então falta esse investimento, sim, e falta o Enem enxergar que ele está sendo segregacionista. Quem está entrando na universidade hoje não é a galera que é escola pública, não, certo? É a galera que tem a oportunidade. Não só a cota é capaz de reparar isso, né? Justamente. Tem que ter outras medidas de ampliação para que outros aspectos sociais sejam abordados. E o básico, certo? Educação de qualidade para todos. Eu tenho a sensação que o Enem complica muito a prova porque são 5 milhões de jovens fazendo essa prova ao ano e apenas 1 milhão desses jovens vão entrar na faculdade. Então, quanto mais eu complicar, mais difícil eu vou deixar. Ou seja, eu vou julgar a incapacidade desses jovens de entrar.
Mas não, eu gosto muito de fazer um parâmetro de meritocracia. Eu costumo dizer para os meus alunos que a meritocracia no Brasil não existe. Por quê? Como é que você vai competir entre um leopardo e uma mula manca, por exemplo? Você sai numa corrida aqui, você não tem os mesmos princípios, as mesmas preparações. Então eu gosto muito de comparar a escola privada, que tem investimento, e tem professores que estão lá e conseguem sim trabalhar de uma maneira muito melhor, e a escola pública, porque os professores não têm tantas condições e o aspecto sociocultural da escola pública e desses alunos, infelizmente, é muito mais prejudicado, certo? Que é a nossa realidade no Brasil hoje. Eu ainda acredito muito na educação. Acho que é a maneira como a gente pode melhorar a sociedade brasileira. Eu acho que é a maneira que a gente pode sair de uma situação tão difícil, de polarização, por exemplo. Eu acredito muito que é a nossa saída. Mas, infelizmente, é a realidade. A gente tem que lidar com ela, certo? Professor, em relação às questões de história, né, da prova, dessa prova. Inclusive, ele trouxe até a prova, viu? Roubou a prova aqui da irmã dele, que ele tava contando. Meu Deus. Roubou aqui a prova. Eu tava até contando pra ele que eu vi o pessoal na internet comentando que não gostaram da prova na cor verde. Estranharam, preferiam rosa. Tem até uma explicação pra isso, mas eu ainda não dei uma conferida, eu vou conferir. E também tô por fora. A gente ainda carece aí de uma investigação. Mas ele trouxe a prova pra gente ver. As questões de história estavam óbvias pra quem estudou? Ai, não, tinha como abrir aqui a prova, bater o olho e falar assim, isso aqui é conteúdo de história. Ou dava uma duvidazinha, o que será que isso aqui tá cobrando? Qual é o aspecto? Muito boa essa pergunta, certo? Algumas davam pra observar sim, mas as questões de história são muito interdisciplinares. Então você conseguia encontrar geopolítica e história junto. Tem uma questão sobre a ONU, por exemplo, que é maravilhosa. Tem questões sobre história e sociologia, certo? Mas dava sim para encontrar questões sobre história que você batia o olho e aí falava, isso aqui é história. Uma das críticas que eu acompanhava antes era que questões de história não tinham cara de história. Esse ano eu acho que teve sim, certo? E aí é uma coisa que eu tenho que elogiar. As questões de história foram de história. Que inclusive eu trouxe 2 questões pra gente debater aqui hoje. Vamos falar dessas 2 questões. Foram do conteúdo aqui do Nota 10. Isso, foram pois sim. Pois é, a gente servindo e entregando, né? A gente falou trouxe os principais conteúdos, já que o Nota 10 chega nessa reta final para dar um gás aí para quem vai fazer o Enem. E a gente, como sempre, entregando muito, mostrando conteúdos que caem realmente na prova. Que tá comprovado, né? Quais são as questões que você quer comentar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai dar confere aqui. Justo. Nas nossas questões. Inclusive, um abraço pra minha irmãzinha, certo? Que eu roubei esse Como é o nome dela? Jaiana Dassa. Jaiane, obrigada, viu, por ceder aqui a prova pra gente. Cheguei lá de última hora, meu amor, me dê sua prova que eu tenho que usar ela como... A gente não vai mostrar aqui o que ela marcou, tá? Inclusive, a redação dela tá aqui. Ele disse que a redação dela foi muito boa. A gente vai já falar da redação. Muito boa, de verdade, certo? Inclusive, um tema muito bom pra se trabalhar. Muito bom, de verdade. Mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Vamos debater sobre as questões, Tiffany. A primeira que eu gostaria de tratar é a questão 78 da prova verde. A gente trabalhou aqui, que é a política da boa vizinhança. Eu vou voltar um pouquinho, vou explicar o contexto, certo? O que é que acontece? A gente vai ter 3 cartazes que estão em inglês, que não é de maneira inocente, é de maneira proposital, porque a gente tem um governo Vargas. Ele entra em 1930 e vai até 45, certo? Eu vou ler aqui o comando da questão. O que as capas da revista Travel in Brasil, publicadas entre 1941 e 1944 pelo Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, evidenciam? Tá, inclusive, destacado aqui por ela. Inclusive, parabéns, irmãzinha. Foi no comando e grifou o mais importante. Certo? Aquela questão que eu falei sobre contexto, certo? Ela pegou as datas e entendeu que estava falando de Brasil e 1941 a 1944. Quem era o presidente aqui? Getúlio Vargas, certo? Mas o que é que acontecia nesse período? É um período de Estado Novo. Mundo afora, a gente está passando por um contexto de Segunda Guerra Mundial, uma aproximação entre os Estados Unidos e o Brasil, certo? A Segunda Guerra começa em 1939 até 45, e aí o que acontece? A gente vai ter uma política chamada de política de boa vizinhança, uma política que os Estados Unidos atrai os brasileiros, por exemplo, e realiza essa troca comercial e cultural.
Vai surgir, por exemplo, a música Aquarela do Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, muito famosa, inclusive. A figura da Carmen Miranda, que está aqui na imagem também. Um dos certo? cartazes, Um dos cartazes. Ela vai estar aqui também. O personagem do Zé Carioca, que aparece também. Um personagem de origem brasileira, que vai ser criada pelo Walt Disney, certo? Então, assim, ele inclusive é quem vai receber o Pato Donald no filme lá. Enfim, a questão é sobre a política da boa vizinhança. E o que é essa política da boa vizinhança? É justamente essa aproximação. Essa aproximação que se dá a partir da imagem do que é ser brasileiro. O personagem do bom malandro, muito bem ilustrado pelo Zé Carioca. Certo? Aquele cara que tá lá, usa aquele chapéuzinho, dança, samba. O estereótipo. Né? E você tocou no ponto principal, Tiffany. A resposta aqui é justamente estereótipos de cultura nacional. A resposta aqui, pessoal, é letra A. A gente tem um estereótipo muito grande acerca do Brasil nesse contexto. Estereótipo que a gente carrega até os dias de hoje. Muita gente acredita que a gente é o país do samba, do futebol, mas a gente não é só isso. Certo? Então a gente tem um estereótipo muito grande que vai estar presente tanto nas imagens aqui dentro do cartaz, quanto nas alternativas, e você ia acertar pelo que eu tô vendo. A resposta aqui é a letra A. Só pra deixar bem claro que eu não vi a prova antes, hein? Então eu não sabia que a questão falava de estereótipo. Muito bom. Foi porque eu assisti a aula, né, da Era Vargas, do contexto. Eu assisti a aula, eu assisti o Nota 10. Por isso que eu sabia responder sem nem ver as alternativas, né? Sem ver as alternativas. Bem demais, certo? Uma questão muito boa que é de história. Certo? Deixa muito claro, dá datas, fala sobre o departamento de imprensa e propaganda, constantemente questões de Getúlio Vargas. Que é uma coisa muito marcante da Era Vargas, né? Isso. Então não disse assim, escancaradamente, nós estamos falando da Era Vargas. Isso. Mas a partir desses detalhes dá pra gente saber e dá pra identificar que é uma questão de história, né? A gente identifica dessa maneira. Certo, o DIP aparece aqui, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalhava essa imagem do presidente, certo? Então é uma questão de história que está ali nas entrelinhas. Mas se você se preparou, você sabe o que aconteceu no contexto da Era Vargas, você vai entender que é uma questão de história e vai saber que a resposta é A, que é estereótipos, tá? Eu espero que todo mundo que assistiu a aula do Nota 10 tenha marcado A aí pra gabaritar, viu? Justamente, questão muito boa para todo mundo acertar, certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Essa aqui a minha irmãzinha também grifou, certo? Ela grifou aqui a referência da questão, de 1890. Ele tá só orgulho, né? Aqui, que ela tá grifando. Será que ela sentiu a pressão, assim? Será? Eu tenho que acertar as questões de história, senão meu irmão vai me matar. Deixa eu dizer que eu aprendo muito com ela, sabia? A gente, às vezes, a gente começa a conversar. Ela é minha melhor amiga, certo? Oh, meu Deus do céu, eu aprendo muito com ela. A gente senta ali na mesa, a gente começa a debater, aí vai, conversa. Ela é muito inteligente, certo? Então, assim, eu participei dessa educação dela e ela me ajuda muito, certo? Então, é um prazer conseguir ajudar a minha irmãzinha menor. Ela quer ser psicóloga, ela vai conseguir esse sonho, porque ela tem muito potencial, tá? Vamos para a questão. Na torcida, espero que ela também esteja assistindo Nota 10. Com certeza. Ano que vem tem mais, valendo, né? Ano que vem. Vamos agir nisso, tá? Questão 90, que essa aqui é para você quando você tá cansado da prova. É a última esperança. Ou você desiste de vez, ou você olha para a questão e chega a brilhar o olho. Porque é uma questão boa. E quem assistiu Nota 10 vai conseguir responder também, tá? Questão 90. Com a proximidade do final do século XIX, amplificam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência, com invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tornada pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e, com ela, o telégrafo, o telefone e o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. A gente está passando aqui por um período de desenvolvimento no Brasil, certo? Século XIX, a gente tem o golpe da República, que é Marechal Deodoro que dá esse golpe, certo? Em 1889. Finalzinho do século XIX, a gente está passando para o século XX.
E aí o Enem foi quase um pai também aqui, porque ele dá essas referências, um texto da Lilia Schwartz, que fala de 1890 a 1914, certo? Então a gente tem essa referência sabendo de qual contexto fala. No tempo das certezas. E aí a gente tá passando no Brasil por um contexto de mudança de um império para uma república, certo? Que é justamente a alternativa que a gente vai ter que marcar aqui. Tá? Letra A. Isso porque essa eu não vi também. Letra A. Expansão estratégica do imperialismo. Pessoal, o que é o imperialismo? O imperialismo é a ação de dominação de uma região para com outra. Onde ele aconteceu? Foi entre os europeus, certo? Principalmente em regiões da África, da Ásia e da Oceania, certo? Foi nesse contexto? Foi. Eles já estavam passando por um desenvolvimento, mas foi um pouquinho mais de trás. O contexto aqui fala de Brasil. Mas você não disse qual foi o comando aí da... Ah, perdão. Eu já tô nervosa, No Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados a... Lembrando que é no Brasil, certo? Muito bem lembrado, falar do comando. Tem que ver o comando, justamente. Né? Perdão, galera. Acontece. É porque depois de tantos meses de Enem, o professor também fica um pouco assim, cansado, né? Tá? Então, assim, a gente pega esse comando e se direciona. O comando é muito bom porque ele dá o direcionamento para o que é que o texto está falando e para o que a gente tem que tratar. Primeiro, no Brasil. Então ele já fala, isso aqui aconteceu no Brasil, eu quero saber do Brasil. A gente já sabe que a letra A, expansão estratégica do imperialismo em relação à Europa com outros continentes. Tá? Ascensão gradual do mercantilismo. Mercantilismo, pessoal, é do século XV. Período de expansão ali, marítima. Laicidade da educação. Galera, outra dica importante para os próximos Enem. Você não tira do Enem o que o Enem não está te dando. Ele não fala sobre educação. Não falou sobre educação. Não adianta inventar. Não adianta. Certo? Você não tira. Já tem muita informação aqui, então você não inventa informação. Certo? Não tira informação de onde não tem. Retomada do absolutismo, também não cita. Lembrando que a gente estava no contexto de passagem do império para uma república. E por fim, visão republicana de nação. Era muito mais bonito. Qual será? Qual será a alternativa certa, né? O negócio falando de mudança para república, aí tem uma palavra usando aí república, republicano, né? Isso. Será que Será que é essa a resposta justamente certa? Então a resposta é a letra E. Certo? Eu acertaria novamente. Com certeza. Novamente, porque com certeza teria você me explicando questão por questão. Isso é uma coisa, inclusive, que eu sempre falei no Nota 10, né? Que eu adorava quando vocês traziam questões pra gente responder juntos. Porque quando a gente responde com o professor, fica tão mais simples. No instante a gente acerta, E essa é a realidade. Os meus alunos, eles só olhavam assim, professor, agora tá fácil. Por quê? Mas é porque na hora da prova é só você e a prova. E tem aquela tensão, você tá ali, você tá concentrado na prova, você já leu 70 questões, meu irmão. Você olha para a prova, tem mais um texto gigante de quase uma página. Você fala, meu Deus do céu, isso não acaba mais nunca. Nunca, né? Às vezes aí tem uma questão que é boa, mas que você não consegue... Justamente. Isso aqui foi maldade do Enem. Ele bota uma questão dessa que é fácil. Na prova verde, né? Aí fica uma questão fácil na última. Então a resposta certa seria que eu não tô... É porque tá contrário para mim. Letra E. Visão republicana de nação. Certo? 2 questões que foram trabalhadas aqui no Nota 10, certo? E são trabalhadas e constantemente caem. República como um todo vai ter 1 ou 2 questões sobre república. Professor, você acha que o Enem precisaria reduzir esse número de questões para a gente ter um melhor desempenho dos estudantes? Porque a gente sempre fala sobre... sempre a gente analisa o conteúdo, né? Tem muito texto de apoio, não tem muito imagem, tem pouco imagem. Isso sempre é levado em consideração, é motivo de debate, mas talvez fosse a hora do INEP pensar em reduzir essa quantidade de questões, porque imagina, você lê várias questões, uma questão dessa que é boa, a gente resolver que quem assistiu Nota 10 consegue responder, mas está lá na 90, você já respondeu 89 questões e ainda fez uma redação. É um pouquinho complicado, né? É uma dificuldade muito grande, certo? Eu não diria reduzir o número de questões, porque eu acho que tem muito conteúdo para ser abordado, de muitas matérias na prova de humanas e linguagens. Mas eu acho que talvez aumentar o tempo, certo? De fato, 3 minutos para resolver uma questão é pouco tempo.
e tem que ter uma maturidade para você resolver algumas questões. Talvez não diminuir o número de questões, porque a proposta do Enem é que você saia do ensino médio, você passe por uma prova que vai provar que você merece estar na universidade, e aí você vai estar lá por seu mérito, em tese, certo? E aí eles têm que cobrar mesmo, não critique que cobrem. Mas se vão cobrar, que dê a base para você ser cobrado. Se for uma educação de qualidade para todos, eu não tenho críticas. A prova do Enem, como eu falei, muito bela. Mas o que acontece, por vezes, não é o que acontece. E aí, por isso que eu falo, não diria diminuir o número de questões, mas talvez aumentar o tempo, um pouco mais, certo? Para não ter essa disparidade, porque senão vai fazer uma correria, ainda tem que marcar gabarito. É uma dificuldade para fazer redação. Ainda tem que respirar, ainda tem que beber água. Pois é, meu irmão. São tantas funções, tantas coisas que a pessoa tem que fazer durante a prova do Enem, né? E aí é engraçado, porque geralmente quem tá dentro da prova tá tendo uma vida lá fora, cara. Então, assim, eles estão lá, estão parados, concentrados. O sentido da vida deles é aquela prova. E a gente continua a nossa vida aqui fora normalmente. Então, imagina como é que não tá a cabeça dessa galera. Sim, lendo sem parar. Professor, a gente tá se encaminhando pro fim do nosso episódio, mas antes a gente tem que comentar esse tema dessa redação, né? A gente já conversou muito aqui sobre esse tema, inclusive no nosso episódio falando sobre possíveis temas, a professora Marcela até citou que podia vir um tema relacionado a pessoas negras, né? E aí a gente fica muito feliz também de estar entregando isso para quem acompanha o Nota 10. Eu acho que você, como professor de história, deve ter ficado muito feliz, porque não tem como a gente falar desse tema sobre herança. Herança já é uma palavra que faz referência à história, né? Com certeza. Herança africana no Brasil, sem falar da história do Brasil, né? Com certeza. Assim, a gente não pode ignorar os fatos históricos, o contexto histórico, porque é o que é emblemático na nossa sociedade. Inclusive, grande parte dos nossos erros é porque a gente ignora esses fatos, certo? E aí eu vou ler o tema para vocês, que está grifado aqui, Desafios para a Valorização da Herança Africana do Brasil. Eu não vou falar sobre estrutura de redação, mas eu vou falar sobre os repertórios que podem ser utilizados e, mais uma vez, falar sobre o tema, porque foi um tema, de fato, muito bom, muito importante para a nossa sociedade, certo? A história africana se cruza com a história dos nativos. Nós somos um país miscigenado, já dizia Gilberto Freire em Casagrande Senzala, certo? A gente é fruto... Já dava para citar isso aí? Dava, com muito cuidado. Com muito cuidado, porque ele tem algumas opiniões bem adversas também, que fala sobre o mito da democracia racial, mas sobre miscigenação dá para utilizar sim, certo? Mas inclusive um repertório muito bom para se utilizar. Tava onde? A gente tava em como que nós somos um país miscigenado. Isso. Que a gente tem, e como a história dos nativos se relaciona com essa herança africana. E não se relaciona apenas com a herança africana, também tem a influência dos portugueses. A gente não pode negar isso, infelizmente. Enfim, polêmicas, são polêmicos. Tá, mas a herança africana no Brasil é muito importante. Um movimento de resistência como a capoeira surge, uma religião de matriz afro-brasileira como o candomblé também surge nesse contexto. Então, assim, o que é que eu usaria? Primeiramente, a Lei 10.639, que é a lei que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de história da África no Brasil. Uma lei muito importante, que por vezes é ignorada. Que inclusive... Você apostaria, então, na educação? Com certeza, como proposta de intervenção, com certeza eu iria para a educação, certo? Inclusive os textos de apoio nos ajudam. Elogiar os textos de apoio, certo? Os textos de apoio foram muito bons. Dá para refletir bastante sobre eles, tá? Como proposta de intervenção, usaria a educação. Outra coisa, Constituição de 88, Constituição Cidadã, ela vai falar que o racismo é um crime inafiançável. Filmes, um mês atrás, foi até uma coincidência que eu passei um filme chamado Besouro, que é sobre a história da resistência da luta da capoeira durante o período republicano. Então, assim, a capoeira é um símbolo dessa herança, que é praticada até os dias de hoje. Religiosidade, intolerância religiosa vai ser trabalhada a partir do candomblé, que é uma estrutura que surge aqui a partir da resistência e modificações na religião, tá? Então, assim, são coisas que dá para ser trazidas e dá para ser abordadas,
Tá? Então, nesse contexto, eu acho que dá para falar sobre muita coisa. Casa Grande Senzala, com Gilberto Freire, mas eu apostaria, de fato, na educação, como proposta de intervenção e como maneira para ser solucionado. Seria nessa... São muitos aspectos, né? A gente conversando com várias pessoas, a gente fica com hiperfoco no tema da redação, né? Eu falei aqui com a professora Marcela, que é a nossa professora de redação do Nota 10, que a redação é uma paixão nacional, assim como o futebol. Assim, chega a segunda-feira, chega o domingo, a gente só fala disso, chega na segunda, a gente só fala disso. E para você, enquanto professor de história, como é que você avalia uma escolha de um tema desse, sabendo desse potencial que o Enem tem de colocar um assunto no debate nacional? Eu acho muito importante. Porque, assim, querendo ou não, agora a gente vai voltar os olhos para essas questões sociais, certo? Os livros vão trazer mais. Por quê? Porque eles querem que os alunos deles passem também, porque é lucrativo para eles. Então, o Enem é uma página no nosso ensino muito importante. Um tema de redação como esse traz uma marca muito bonita para a nossa nação. Uma marca que é muito bonita, mas foi feita às custas de sangue de pessoas africanas. Sangue esse que estão nas nossas calçadas diariamente. Certo? Então, assim, é muito importante temas como esse serem abordados de maneira muito madura. Tem que ter maturidade para falar sobre temas como esse, certo? E não ignorar esses aspectos históricos, porque eles são importantes e ajudam você na hora da prova. Eu falo muito, não decore data. Você entende o que foi o movimento? Certo? Entenda os conflitos sociais, entenda quem saiu do poder, quem perdeu, entenda, mas entenda o que é que mudou na sociedade, como é que isso implica nos dias de hoje, que é mais importante. Eu acho que tinha que entender muito da história do Brasil para responder essa redação, porque quando a gente para pensar as influências dessa herança africana, estão presentes em vários aspectos do nosso dia. É na capoeira, como você falou, é na religiosidade, são os costumes, é na nossa culinária também. Certeza. Então, são muitos aspectos. E que bom que o Enem está pautando isso, porque é para a gente parar e pensar quanto dessa herança africana eu tenho no meu dia a dia. Né? Quanto desse passado que a gente fala na história hoje está presente aqui. Então, eu também fico feliz a gente tá tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto e ver esse assunto sendo também repercutido pelo Enem, né? Que é uma prova tão importante, como você mesmo falou, um capítulo tão importante da nossa educação. Sim. Professor, foi um prazer. Eu queria ficar aqui. Eu sempre falo isso, gente, nos podcasts, mas não é para adular os professores, não, tá? Não é para bajular os professores, não. É porque realmente eu me empolgo na conversa. E quando fala de história, que eu adoro história, eu fico mais envolvida ainda. Mas foi um prazer receber você. Muito obrigada, não só por essa conversa, mas pelo Nota 10. Que bom que a gente está podendo vir aqui, trazendo já um feedback, mostrando para as pessoas como as aulas de Nota 10 também podem influenciar na hora de fazer a prova do Enem. Podem não, né? Influenciam. Então, muito obrigada pela sua contribuição. É um prazer estar aqui, certo? Foi um prazer dar aula e servir para conseguir atingir mais pessoas, certo? E ter essa conversa é muito prazerosa para mim também. Por quê? Primeiro que eu gosto de história, certo? E é bom conversar com uma pessoa que também gosta de história. Que bom, né? Que você é professor de história. Justamente. Mas a gente debater sobre Enem é importante, porque ele tem implicação social, certo? Então, assim, foi um prazer estar aqui. Agradeço o acolhimento da nossa mentora, certo? E é muito bom estar conversando com você sobre o Enem e sobre história, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Obrigada a você que acompanhou mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que você tenha se divertido, que você tenha aprendido, que você tenha se envolvido também em mais esse episódio do nosso Nota 1000. Eu vou ficando por aqui, mas em breve eu tô de volta. Ainda tem Enem, minha gente. Até o dia 10 de novembro ainda tem muita coisa do Enem pra gente conversar e trazer aqui no nosso canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @Nota10TCM, e fique por dentro de todos os detalhes. Tchau, tchau!